Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 8, que nos diz: Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Bom, meus amados, relembrando aqui os últimos versos em que Saulo e Barnabé, Saulo, o então conhecido apóstolo Paulo, estavam pregando na ilha de Chipre. Chegando à capital da ilha, começaram a pregar ao governador da ilha, o procônsul Sérgio Paulo. Entretanto, como estamos vendo aqui, eles receberam oposição, receberam resistência de um tal de Bar Jesus, ou um outro nome, Elimas, o mágico. Por que houve essa resistência, né, queridos? Porque Elimas viu que se o procônsul se convertesse ao evangelho, o procônsul abandonaria todos aqueles misticismos. É isso que acontece quando uma pessoa vem para a verdade em Jesus, ela abandona os misticismos. Infelizmente, nem sempre é assim no cristianismo que a gente vê no Brasil, mas isso deveria ocorrer. Quando a pessoa vem para a fé no evangelho, ela passa a descrer em um monte de coisas. Porque crê em Deus, nos céus, crê no amor de Deus e perde os medos de superstições, medos de fantasmas, medo de diversas coisas. E passa a ter uma percepção muito mais lúcida, muito mais cheia de bom senso e com muito menos medo, inclusive em relação às forças das trevas, em relação ao diabo e tudo isso, porque aprende no Evangelho que Cristo triunfou sobre as forças das trevas e fez deles um espetáculo público, como está escrito. E como está escrito que quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então o mundo é simplificado, o mundo se torna muito mais tranquilo, muito mais pacificado, porque nós recebemos o perdão de Cristo, nós somos amados por Deus, nós temos a vida eterna, então estamos tranquilos. Não temos medo de fantasmas, de assombração, pelo contrário, a gente assombra as forças das trevas. É as forças das trevas que devem ter medo, devem estar preocupadas. Como Jesus diz, esta minha igreja que eu edificarei e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o verdadeiro evangelho. Os misticismos caem por terra, todos eles. E Elimas viu isso, que se o procônsul se convertesse, bom, primeiro, sendo uma grande autoridade, aquela autoridade poderia, inclusive, ser uma forte influência sobre os demais moradores da ilha. Outras pessoas também se converteriam. E o que ocorreria com Elimas, que tinha o seu mercado, né, que tinha a sua clientela, que tinha a sua influência, o seu poder, a sua popularidade, a sua fama, o dinheiro que recebia, enfim. Ele perderia boa parte disso. Então, queridos, aprendam isso. Muitas vezes, algumas pessoas resistem ao Evangelho não porque discordam daquela verdade, porque têm uma outra opinião, não. Muitas vezes é porque sabem que vão perder. Vão perder dinheiro, vão perder posição, vão perder popularidade, enfim, vão perder mercado. Então, muitos resistem a isso. Muitos, por exemplo, resistem ao Evangelho porque, por exemplo, são pessoas que ganham altíssimos lucros com base na corrupção. E se ela se converter, ela teria que parar com isso. Então ela resiste, se opõe ao evangelho, porque não quer abandonar esse meio de renda, esse meio de vida ilícito. Muitas pessoas não querem, resistem ao evangelho porque sabem que tem práticas, as mais diversas, que não podem ser vividas se a pessoa se converter. Até mesmo uma pessoa egoísta. Ela vai lutar contra o evangelho porque o evangelho tem uma postura em relação ao outro de compaixão, de amor, de partilha. O próprio Império Romano resistiu muito ao cristianismo porque dizia que é a religião dos pobres, que é a religião dos mansos, dos cordeirinhos. Então, é uma religião muito boba, muito fraca, não tem poder, é uma religião muito pacífica. Isso não vai dar em nada. Então, várias formas, por vários motivos as pessoas podem resistir, porque tem interesses por trás. Não é porque tem alguma compreensão, alguma revelação diferente. Queridos, a verdade pode trazer prejuízos.
Sim, pode trazer muitos prejuízos. Se a pessoa está em um esquema de ganho de dinheiro de forma ilícita, a pessoa vai ter prejuízo se converter ao evangelho. Ou outros tipos de renda. Por exemplo, nós vamos ver mais à frente aqui no livro de Atos que as pessoas de Éfeso tiveram problemas com o evangelho porque os mercadores que vendiam as imagens, os escultores e os mercadores que vendiam as imagens da deusa de Éfeso, viram que ia perder o mercado deles. Se a cidade inteira se convertesse ao evangelho, parariam de comprar as imagens do ídolo que fabricavam. E aí eles se oporam, criaram uma grande confusão, se opondo a Paulo para que aquela pregação cessasse. Então, não queriam perder o comércio. Então isso ocorre, queridos. Tenham cuidado, então, porque muitas pessoas utilizam da religião ou se opõem à religião por questões financeiras, por questões de poder. E nós temos que ter cuidado. Muitas pessoas lucram a partir de uma falsa doutrina, nós já tratamos aqui diversas vezes. Por que existem tantos falsos profetas? Eles estão fazendo falsas profecias, mas de maneira generosa, sem ganhar nada em troca? Muito pelo contrário. Como no próprio Evangelho nos diz, muitos fazem da piedade fonte de lucro. Muitos mercadejam a palavra de Deus, muitos fazem das pessoas comércio. Exploram e saqueiam as pessoas com base na religião, com base na fé. E por isso que há tantos aventureiros, tantos oportunistas. Uma pessoa que pratica golpes na praça, ela vê na religião uma nova forma e mais. Você pode aplicar golpes em nome de um suposto Deus, usando alguns malabarismos, algumas oratórias, alguns truques, e consegue tirar da pessoa e a pessoa está fazendo um ato de fé e ainda agradece a pessoa por estar sendo muitas vezes ludibriada. Então existem diversas formas, queridos. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Você tem que estar atento que existem falsos magos, entre aspas, ou, numa perspectiva cristã, falsos profetas. Aquele que é um falso mago, a mesma falsidade pode ser aplicada dentro do contexto da igreja, sendo um falso profeta. Aqui estamos vendo um falso mago, porque a igreja, o cristianismo ainda estava no início, estava começando a ser pregado. Mas depois que o cristianismo se é pregado por várias regiões e uma multidão se converte, aqueles que são falsos, que usam do engano, que usam da mentira, vão estar dentro da igreja. E vão ser agora, em vez de falsos magos, falsos profetas. Nós vemos isso, por exemplo, no Antigo Testamento o tempo todo. Os verdadeiros profetas e aos falsos. Por exemplo, lá em Jeremias 28 você vê um tal de profeta chamado Ananias resistindo e profetizando contra as profecias de Jeremias. Houve ali até uma guerra de profecias. Jeremias profetizava uma coisa, Ananias profetizava outra. Sempre houve falsos, queridos. Sempre houve e sempre haverá. Por isso vocês têm que guardar isso, estejam atentos. Parem e pensem, eu posso ser um falso ministro do Evangelho. Eu posso estar ensinando coisas equivocadas. Então você sempre tem que ter um pé atrás, sempre tem que estar atento. E como é que você sabe que eu não sou um falso profeta? Confira nas Escrituras. É a única forma de saber. Confira com bom senso, confira com caráter de Deus. Confira se a pessoa está fazendo aquilo de forma voluntária, de forma generosa, em vez de exploradora. A pessoa vive pedindo dinheiro, a pessoa usa algumas artimanhas para arrecadar mais. A pessoa fala algumas coisas estranhas. Peraí, será que Deus, o Deus bondoso, será que Jesus pregaria assim? Será que Jesus cobraria assim? Para e pense, Jesus falava dessa forma? Jesus pregava dessa forma ou não? Será que isso tem a ver com o caráter verdadeiro de Deus? Será que isso tem a ver com as Escrituras? Quando o apóstolo Paulo pregava aos bereanos, e o apóstolo Paulo diz, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque eles conferiam tudo o que eu dizia com as Escrituras. O apóstolo Paulo falando. Então confira tudo, verifique tudo, esteja atento, porque Jesus disse que os lobos não apenas viriam como lobos. O lobo não vem como lobo, senão se ele vier como lobo, todo mundo foge, todo mundo se esconde, ninguém vai cair.
O lobo vem em pele de ovelha, meu irmão. Ele sempre vai dizer que é ovelha, sempre vai dizer que é de Deus, sempre vai dizer, assim diz o Senhor. Olha, eu estou dizendo que eu li na palavra de Deus isso, isso e aquilo. Ele vai vir em pele de ovelha. Ele vai dizer que é um servo de Deus, vai dizer que é um ministro do Evangelho, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11. Assim como Satanás se disfarça de anjo de luz, os ministros dele, de Satanás, se disfarçam de ministros do Evangelho. Então fique atento. E de novo, como Jesus diz, você conhece a árvore pelos frutos. Veja o fruto que a pessoa está produzindo. É segundo o caráter de Deus. É segundo Jesus Cristo. Olhe como Jesus pregava, queridos. Eu não entendo como um cristão pode cair em algumas pregações que não tem nada a ver com Jesus. Jesus nunca pregou aquilo, nunca pregou daquela maneira, nunca ensinou aquilo e as pessoas caem naquilo porque eles têm a oratória, sabem pinçar versos aqui, versos ali, fazem uma salada, mistura tudo e sai uma outra coisa que não tem nada a ver com nada do caráter de Deus, nem do que estava sendo ensinado naqueles trechos. Então, por favor, queridos, tenham cuidado, porque os elimas, os magos, que aqui por ainda não havia o cristianismo, que ainda estavam no início, agora eles estão dentro das igrejas, muitas vezes. Às vezes liderando igrejas, às vezes liderando impérios. Então tenha cuidado, queridos, para que esses elimas não te desviem da verdadeira fé, como tantos falsos profetas faziam no Antigo Testamento, como tantos falsos ministros também faziam no Novo Testamento. Se havia isso em abundância, uma multidão no Antigo Testamento e no Novo Testamento, imagine hoje. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.